Quantos vêm com sede da palavra? É importante quando vemos para a congregação, a gente tenha dois tipos de sede. Sede de buscar o Senhor e sede de ouvir sua palavra. Mateus capítulo 22, verso de número 23, até o verso de número 32. Eu vou ler na minha tradução e você acompanhe na sua Bíblia. Mateus 22, 23 a 32, diz assim a palavra do Senhor. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos pela vida. Tudo que o Senhor tem nos dado, a tua bênção, a tua presença, a graça do Senhor nos enchendo, nos fortalecendo, nos estruturando, nos guiando. Senhor Deus amado, venha nos abençoar agora, também na reflexão da tua palavra, que ela seja, ó Deus, uma palavra que venha aos nossos corações trazer instrução, trazer admoestação, trazer, Senhor, transformação, trazer mudança na nossa vida, trazer consolo na nossa alma, e que tudo, absolutamente tudo, seja exclusivamente para a honra e glória e louvor do teu nome somente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, essa noite eu quero trazer à igreja uma mensagem muito prática, mas absolutamente importante para todos nós. E eu devo fazer essa mensagem em 2 partes. Comecei pensando que ia ser uma única mensagem, mas aí ela começou a se estender tanto que eu entendi que teria que ser em 2 partes a mensagem. Então hoje será a primeira parte. Amados irmãos, eu acredito que há coisas que nós podemos conhecer nesta vida. Há coisa que até mesmo deveríamos conhecer na vida. Mas há coisa que nós precisamos. Há coisas que é imprescindível que conheçamos nesta vida. Se quisermos ter uma vida cristã autêntica e verdadeira, há coisas que nós necessitamos
de conhecer. É algo que precisamos. Então eu quero, baseado neste texto que nós lemos essa noite, trazer a vocês duas coisas, e hoje eu vou falar de uma delas, e domingo que vem, se Deus permitir, da outra. Duas coisas que nós precisamos conhecer e que são absolutamente imprescindíveis para a vida de cada um de nós. Vejam o texto essa noite. Jesus estava em um diálogo aqui com os saduceus. Quem eram os saduceus? Saduceus era uma seita religiosa judaica que existia naquela época e que acabou com a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Esta seita judaica, ela tomava como literal e unicamente aquilo que os judeus chamam de Torá, ou seja, os 5 primeiros livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os saduceus se apegavam nesses 5 livros como sendo a revelação máxima de Deus para a humanidade. E baseado nisso, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Não só não acreditavam na ressurreição dos mortos, como também não acreditavam em anjos. Os saduceus eram uma espécie de guardiões do templo, eram apegados ao templo de Jerusalém. Então eles fazem aqui uma tentativa de apanhar Jesus em alguma fala, e eles criam uma história, porque na lei de Moisés, a lei que Moisés tinha deixado para o povo de Israel, dizia que se alguém casasse com uma pessoa, uma mulher, e de repente esse homem morresse sem deixar filhos, obrigatoriamente o irmão deste homem que morreu, ou seja, o cunhado da mulher, deveria casar com ela para suscitar filhos para o irmão falecido. Essa lei era chamada a lei do levirato. E aí então os saduceus criam uma história. Eles dizem: olha, existia no nosso meio 7 irmãos. E aí o primeiro casou com uma mulher e morreu sem deixar filhos. Veio o segundo, casou e morreu sem deixar filhos. E assim foram 7 irmãos. E depois também morreu a mulher. E eles dizem então, se há ressurreição, meio que a pergunta é desse estilo, como é que vai ser na ressurreição, quando ressuscitarem? De quem ela será esposa, já que ela casou com 7 aqui na terra, e os 7 não tiveram filhos com ela? Então Jesus dá uma resposta que eles não esperavam, e Jesus diz: errais, preste atenção nessa resposta, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Bom, a segunda parte desta resposta de Jesus nos mostra que na ressurreição nós não teremos famílias como nós temos hoje aqui, com marido, mulher e filhos. Na ressurreição nós teremos uma família só, todos juntos. Então não haverá casamentos na ressurreição. Então seu esposo não será seu esposo na ressurreição. Sua esposa não será sua esposa na ressurreição. E é bom que seja assim, porque diz o provérbio que viúvo é quem morre. Então você morre, sua esposa casa com outro, e depois na ressurreição como será? Então
o sentimento que teremos na ressurreição de um para com o outro é de uma grande família perfeita. Mas não é sobre essa segunda parte da fala de Jesus que eu quero me deter esta noite. Eu quero me deter sobre esta primeira parte da fala de Jesus, que está no verso 29, quando ele diz errais. Ele acusa os saduceus de erro. Ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então aqui eu entendo que Jesus está dizendo que duas coisas nós precisamos conhecer na vida cristã. Primeiro, para não errarmos, nós precisamos conhecer as Escrituras. E não só as Escrituras, Jesus disse que nós precisamos também conhecer o poder de Deus. Então, nesta mensagem desta noite, eu quero abordar este primeiro elemento que nós precisamos conhecer: as Escrituras. Para que eu e você não erremos diante do Senhor, para que nós não sejamos acusados de erro diante do Senhor, para que nós não sejamos enganados, nós precisamos conhecer as Escrituras. E a minha pergunta esta noite à igreja é: você conhece as Escrituras? É o teor desta mensagem esta noite. Muito simples e prática, mas acredito que é extremamente essencial para todos nós. Então vem uma pergunta: como conhecer as Escrituras? Uma vez que Jesus diz que erram aqueles que não conhecem as Escrituras, vem uma pergunta ao meu coração: como é que eu posso conhecer as Escrituras? Como conhecer as Escrituras? E para conhecer as Escrituras, e para nos debruçarmos sobre este aspecto, antes de falar sobre as Escrituras, eu preciso entender o que é conhecer no contexto bíblico. Vamos olhar para o verbo que Jesus utiliza. Ele diz: errais não conhecendo. O que significa o verbo conhecer? Isso é importante, porque eu tenho uma noção do verbo conhecer a partir do pensamento ocidental, e para nós o verbo conhecer está muito mais relacionado com a parte intelectual do que com a parte vivencial. Mas não é assim no pensamento oriental. Conhecer aqui é uma palavra no grego que implica em perceber com os olhos. Conhecer significa perceber com os sentidos. Conhecer significa notar, discernir, descobrir. Conhecer significa ver. Conhecer significa experimentar. E essa palavra envolve em si o conceito de relacionamento, de obediência. Em João capítulo 14, verso 17, nós temos uma percepção clara do uso desta palavra, onde o texto diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. E continua dizendo: mas vós o conheceis. Por quê? Jesus dá a resposta: porque habita convosco e estará em vós. Então o conhecimento aqui não se dá por uma mera percepção intelectual. O conhecimento se dá aqui
pela experiência de habitar e permanecer em nós. Por isso conhecemos o Espírito Santo. Não conhecemos o Espírito Santo de forma apenas intelectual, não sabemos apenas quem Ele é, mas nós temos um relacionamento, envolvimento, uma experiência com o Espírito Santo, porque Ele habita em nós e Ele está em nós. Conhecer se dá por experimentar. Além disso, conhecer se dá biblicamente pelo processo de obedecer. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 3, nós lemos: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, se eu obedecer os seus mandamentos, isso significa que eu o conheço. Aquele que conhece e não obedece, não o conhece. Então, por aqui se amplia a nossa consciência para entender: errais não conhecendo as Escrituras, errais não percebendo as Escrituras, não as sentindo, não as notando, não as discernindo, não as descobrindo, não as vendo, não as experimentando, não se relacionando com elas, não obedecendo às Escrituras. Isso é conhecer. Vocês erram, disse Jesus aos saduceus, por não experimentarem, não descobrirem, não se relacionarem, não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Então, esta noite eu gostaria de traçar alguns pontos importantes para responder à pergunta da noite, que é: como conhecer as Escrituras? Como? Se Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, e nenhum de nós aqui quer errar, então a pergunta: como conhecer as Escrituras? Primeiro, para conhecer as Escrituras, nós precisamos compreender a sua importância. Se não tivermos uma noção da importância da Escritura, nós não a conheceremos. Em Romanos capítulo 15, verso 4, nós lemos: porque tudo o que dantes foi escrito, ele está falando do Antigo Testamento aqui, tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então aqui Paulo diz que as Escrituras traz para nós paciência, traz consolação, traz ensino e traz esperança. Olha a importância da palavra de Deus. Ela traz ensino, ela traz consolo na nossa alma, ela traz paciência para nós, e ela traz esperança para a nossa vida. A palavra de Deus é importante. Em Mateus capítulo 24, eu vou citar vários versículos, você pode anotar, depois você pode pegar o áudio, o vídeo para assistir novamente, enriquecer o coração com a palavra. Mateus 24, 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a Escritura é importante porque ela é eterna. Tudo aquilo que nós adquirimos aqui, que temos aqui, não é importante no mesmo nível que a Escritura, porque tudo aqui passa, tudo é passageiro, tudo tem prazo de validade, mas a Escritura não tem prazo de validade. Jesus diz: ela é eterna, a minha palavra não passará, ela é eterna, por isso ela é importante.
Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 23, nós lemos: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então Pedro está dizendo que a Escritura, a palavra de Deus, ela é uma semente incorruptível, ou seja, que não se corrompe, e que entrando em nós, assim como uma semente humana entra no útero e gera uma vida, mas aquela semente é corruptível, esta semente que é incorruptível, ela entra na nossa vida e ela gera uma nova vida. Então nós somos gerados pela palavra de Deus. Por isso é importante conhecer a Escritura, porque se eu não conhecer a Escritura, eu não tenho como ser gerado de novo, porque esta é a semente que vai entrar no coração. Então isso é importante, que os irmãos tenham contato com a Escritura. É quando você vai conhecendo a Escritura, que ela vai gerando em você uma nova criatura. É pela palavra, essa palavra gera. Sabe qual é o problema que nós temos hoje? É que as pessoas conhecem muitas coisas, mas não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser conhecida, era para ser gerada em nós uma nova criatura. Se a palavra não entrar, ela não vai gerar. Então precisa gerar. A palavra de Deus precisa entrar na alma para gerar. Mais do que isso, e eu quero que todos prestem atenção naquilo que eu estou pregando aqui. Mais do que isso, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e verso 17, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus é divinamente inspirada, por isso ela é importante, e ela ensina, e ela repreende. Hoje em dia não podemos repreender ninguém, porque se repreender as pessoas ficam chateadas e não voltam mais no culto. Eu não entendo que geração que nós temos, essa geração tão fraca. A palavra de Deus repreende, a palavra de Deus corrige, a palavra de Deus instrui em justiça, a palavra de Deus torna o homem perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então é importante conhecermos as Escrituras. Veja bem a importância para você ser instruído. Se você não quer ser instruído, você não precisa conhecer a Escritura. Mas para você ser instruído, você precisa conhecer a Escritura, porque ela instrui a cada um de nós, porque ela corrige a cada um de nós, porque ela ensina. Para quê? Para que nós sejamos perfeitos. E uma ordem de Deus é esta para a igreja: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então a gente tem uma mania de falar: eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas a Bíblia diz: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Então a palavra vai tornar a gente perfeito e perfeitamente instruído para quê? Para toda boa obra. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro preceito que eu preciso compreender: a importância das Escrituras. Depois, como eu conheço as Escrituras? Eu preciso amar as Escrituras para conhecê-la. Amar a palavra de Deus. A minha pergunta é: você ama a palavra de Deus? O salmista diz no Salmo 119, 97: ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Quanto eu amo
a tua lei. Eu amo, a lei é a palavra. Eu amo a tua palavra, ela é a minha meditação todo dia, diz o salmista. O crente que entendeu a importância da palavra de Deus para si mesmo, ele começa a amar a Bíblia, começa a amar a palavra de Deus. Eu sei que nós temos a tendência de amar muitas coisas, mas a pergunta é: nós amamos a palavra de Deus? Nós amamos ela? Nós amamos a palavra do Senhor? Porque se a gente não amar a palavra do Senhor de coração, nós nunca cresceremos espiritualmente. Se não amarmos a palavra de Deus de coração, ela nunca fará efeito em nós. Se não amarmos a palavra de Deus de coração, nós nunca chegaremos à estatura de varão perfeito. Se não amarmos a palavra de Deus, ela nunca será lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Eu sei que a gente ama os nossos filhos, a gente ama nosso marido, a gente ama a nossa esposa, a gente ama a nossa família, a gente ama o nosso trabalho, a gente ama as coisas que a gente faz, a gente ama os nossos vizinhos, nossos amigos, mas acima de tudo isso eu preciso amar a palavra de Deus, porque essa palavra traz vida eterna. Então, para conhecer a Escritura, eu preciso amar a Escritura. Se você não ama, nunca vai conhecer. O salmista diz no Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por que no coração? Porque o coração fala do amor que você tem, fala da sua expressão maior, da sua decisão, do seu sentimento. Escondi a palavra onde? Eu escondi ela no coração. Ou seja, o coração é a sede da nossa emoção, é onde nós amamos. Eu amo a tua palavra, eu escondi ela dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, uma coisa importante que eu tenho notado, é que nesses últimos dias, há um desprezo pela palavra de Deus, um desprezo pela palavra de Deus nas igrejas. As pessoas não estão preocupadas em aprender a palavra de Deus. Alguns estão dizendo, bom, o que as pessoas querem na igreja não é o conhecimento da palavra de Deus. Eles querem emoção, eles querem ouvir uma música bonita, eles querem sair daqui impactados pelo espetáculo, pelo show. Eles não estão preocupados com o conhecimento, não estão preocupados com o conhecimento da palavra de Deus. Eu digo assim: se uma igreja não está preocupada com conhecer a palavra de Deus, então eu não tenho que estar nessa igreja, porque o que eu tenho para trazer não é o espetáculo, não é o show, não é o emocionalismo, não é o show pirotécnico, nada disso. O que eu tenho para trazer é o conhecimento da palavra de Deus. A igreja precisa amar o conhecimento da palavra de Deus, os jovens precisam conhecer a palavra de Deus, os adolescentes precisam conhecer a palavra de Deus, as crianças precisam conhecer a palavra de Deus. Isso é muito importante. Precisamos conhecer, precisamos amar as Escrituras, amá-las, porque a Escritura é a palavra do Senhor para nós. Isso é fundamental para a vida do cristão. Eu não sei como as pessoas não leem, não param para ler a Bíblia. E é importante que nós possamos ler a palavra do Senhor. Eu sempre fui uma pessoa que tive desejo de conhecer. Sempre perguntei para as pessoas que eu achava que conheciam mais do que eu. Sempre importunei as pessoas com perguntas sobre a palavra de Deus que eu queria conhecer, e ainda quero conhecer cada vez mais. E quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer a palavra de Deus, porque ela é maravilhosa, ela é esplêndida, ela é poderosa, ela é grandiosa, ela faz a transformação. Nesta palavra há vida, e nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Amar a palavra do Senhor, amar. Que lugar ocupa a palavra de Deus na sua vida, na sua família, no seu coração? Que lugar ocupa esta palavra? Além disso, para conhecer a Escritura, eu preciso não só amá-la, mas eu preciso lê-la e estudá-la. Ler e estudar. Paulo diz a Timóteo: persiste em ler, persiste em estudar, persiste em ensinar, e ler a palavra publicamente, até que eu venha, até que eu vá. Então, além disso, nós temos 2 Timóteo 3,15, onde Paulo diz sobre Timóteo: e que desde a tua meninice, quando que era crianças,
Você sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, desde criança, Timóteo aprendeu a escritura. A criança precisa aprender a palavra de Deus. Quando nós fazemos a aula lá nos fundos com as crianças, não é para tirá-la dos cultos, não é para isso, mas é para ensinar a palavra de Deus. O pai precisa ensinar a palavra de Deus em casa para os filhos, a mãe precisa ensinar a palavra de Deus. Timóteo, desde a sua meninice, quando você era criança, você já conhecia a Sagrada Escritura, e essa Escritura faz de você, torna de você um homem sábio para a salvação. Olha que maravilha! A palavra de Deus nos torna sábios para a salvação. Por isso o Senhor ensinou o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 6, verso 6 até o verso 9, veja o que o Senhor disse a Israel: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás. Olha o que Deus disse para o povo de Israel: ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, a gente como pai, às vezes a gente fala tudo para os nossos filhos, menos da palavra do Senhor. Ensinarás, deitado, levantando, andando pelo caminho, assentado, e também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso significa que, ao entrar na tua casa, você tem que ter a palavra de Deus na vida da família. Ao sentar na mesa, a palavra de Deus tem que estar fartamente servida na vida da tua família. Ao acordar de manhã, a palavra de Deus tem que estar servida no café da manhã da tua família. Ao deitar, a palavra de Deus tem que estar servida para trazer descanso e consolo ao coração da família. A palavra precisa estar presente. Por isso Paulo diz aos crentes de Bereia, em Atos 17:11, que estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado eles receberam a palavra, examinando cada dia, examinando nas escrituras se estas eram assim mesmo. Então veja que o povo de Bereia eram gente que examinava as escrituras, que estava ali conferindo todos os dias, conferindo a palavra. A minha pergunta é: você lê a palavra todos os dias? Você confere a palavra? O pastor prega aqui, cita centenas de versículos. Você confere a palavra? É preciso se interessar em estudar. É uma pena quando as crianças em casa se interessam por jogar no celular, por ter jogos de internet, mas não se interessam pela leitura da palavra. É uma pena quando os jovens se interessam por namorar, se interessam por estudar e conseguir um bom emprego, mas não se interessam pelo conhecimento da palavra. Não se interessam. Eu me lembro que era jovem e a gente fazia aquelas gincanas de conhecimento bíblico. E no começo eu comecei a participar das gincanas, onde eram feitos 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, e eles disputavam quem conhecia mais as escrituras. E vinha aquelas perguntas das mais complexas da Bíblia. E depois disso eu comecei a fazer as gincanas nos retiros. Quem sabe no nosso retiro podemos fazer uma gincana aí sobre conhecimentos da Bíblia, hein? Então é preciso se interessar, estudar, é preciso frequentar bons grupos de estudo. Nós estamos agora aqui aos sábados, estudando a Bíblia, o livro de Efésios. Se você pode vir no sábado à noite, então você está convidado para vir. Estamos aqui, o Rodolfo também está gravando, mas é só para quem não pode vir.
Não é para quem não quer vir, quem não quer não pode ter acesso. É só quem não pode vir, que está trabalhando ou que tem um compromisso naquele sábado e não pôde vir por causa de um compromisso. Então você pode depois escutar. Mas é importante frequentar grupos de estudo bíblico, ler livros, buscar entender, perguntar. É preciso ler, investigar, para poder conhecer. Além disso, para conhecer as Escrituras, é preciso também meditar nas Escrituras. Por isso, o Salmo capítulo 1, verso 1 e verso 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, quando? Dia e noite. Sabe por que às vezes a gente fica numa tristeza terrível? Sabe por que às vezes a gente fica numa angústia na alma? Sabe por que muitas vezes a gente fica desanimado da vida? Sabe por que muitas vezes a gente compra briga com os outros lá na internet? Muitas vezes a gente fica arrumando inimigos para todos os lados, porque a gente, ao invés de meditar na palavra, a gente fica fazendo outras coisas. O texto diz que você precisa meditar. Não é só ler, é meditar. Meditar é pensar em. Meditar é trazer para a mente, para o coração. Meditar é deixar que essa palavra fique. Quantos de vocês meditam na mensagem que está sendo pregada domingo? Eu faço um desafio para você. Amanhã, segunda-feira, acorde de manhã e pense: o que o pastor pregou ontem? O que foi pregado? Tentem relembrar, tentem pensar nos versículos. Que versículos foram lidos? Se você não tem o hábito de anotar, pegue a mensagem, ouça de novo. É preciso meditar na palavra para poder conhecer a palavra. Porque as maiores revelações do Espírito Santo, muitas vezes elas vêm quando você está meditando na palavra. Meditando. Quando a gente para pensar nas Escrituras, é quando o Espírito Santo começa a construir na nossa vida a realidade espiritual da palavra. Por isso, em Josué capítulo 1, verso 8, Deus disse a Josué: não se aparte. Olha qual é a direção que Deus dá para Josué, que é o líder, que vai levar 3 milhões de pessoas para dentro de Canaã. Uma responsabilidade imensa. É mais do que a responsabilidade de um presidente da república, porque a vida daquelas pessoas estava nas mãos de Josué naquele momento. Eles iam enfrentar nações poderosíssimas, eles iam para a guerra, eles tinham que estar muito preparados, e Deus dá uma ordem a Josué, e a ordem que Deus dá é essa: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, Josué, para você ter vitória no seu caminho, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele dia e noite. Meditar na palavra de Deus. Então, para conhecer a Escritura, eu preciso saber da importância da Escritura, eu preciso amar a Escritura, eu preciso ler e estudar a Escritura, eu preciso meditar. Além disso, para conhecer as Escrituras, é também preciso reter as Escrituras no coração e frutificar. Deixar ela produzir frutos. Jesus conta a parábola da semente em Mateus 13. E ele diz que um homem saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram.
Este, disse Jesus, é aquele que não entende a palavra, não entende. Por isso eu preciso procurar entender a pregação, entender o que o pastor está falando, entender o que o pastor está ensinando, entender o que as escrituras estão dizendo. Eu preciso procurar entender, porque Jesus disse que aquele que ouve e não entende, vem a ave do céu, que é uma representação do diabo, e arranca a semente para que ela não produza fruto no coração. Então o culto, o momento de ensino das escrituras, não é o momento em que a gente fica no celular, não é o momento em que a gente fica conversando, não é o momento em que a gente vai contar da última, fazendo receita de bolo, não é o momento em que a gente vai falar do churrasco que a gente vai comer amanhã. O momento do culto é o momento de prestar atenção para procurar entender, para que a ave não roube a semente e ela deixe de produzir fruto na alma. Mais do que isso, Jesus disse que as pedras, que ele joga a semente, em uma parte cai entre pedras, e ela logo nasce, mas ela começa a ser queimada pelo sol, porque ela não tem raiz. E Jesus explica isso dizendo que a semente caiu, mas a angústia e a perseguição da vida fez com que matasse a planta, então não deu fruto. Então, um coração angustiado que não dá lugar à palavra para frutificar na vida. Um coração temeroso que quando vem o problema, vem a perseguição, vem a luta, abandona a palavra, este não tem fruto. Depois Jesus disse que uma parte da semente caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. Isso ele explica que é os cuidados desta vida, a sedução das riquezas, sufocam a semente. Então eu ouço a palavra, eu leio a palavra, eu escuto a mensagem, mas eu estou muito preocupado com a segunda-feira, a conta que eu tenho que pagar, o problema do dinheiro que eu não recebi, o meu salário, ou então é o meu desejo de comprar, o consumismo, a vontade de adquirir dinheiro, de ter cada vez mais. Isso faz com que a palavra seja sufocada. Quer ver sufocar a palavra? É trazer para o coração um sentimento de consumismo, um desejo de cada vez progredir mais, um desejo de querer ter as coisas. Isso sufoca a palavra de Deus e ela não produz fruto na vida. Mas Jesus disse que uma parte caiu em boa terra, que deu 100, 60 e 30 por um. E esse, disse Jesus, é aquele que ouve e compreende a palavra, e ela fica no coração, e ali ela vai frutificar. Então, para a palavra ser retida em nós e frutificar, é preciso procurar entender o que está sendo falado e o que está sendo lido e pensado. É preciso resistir ao diabo. É preciso aprender a sofrer as perseguições sem desistir. E é preciso resistir às seduções das riquezas. Então, essa mensagem, irmãos, é muito importante. Eu estou chegando ao final dela. Mas para conhecer as escrituras, é preciso, então, até agora nós aprendemos, compreender a sua importância, amar, ler e estudar, meditar, reter e deixar frutificar. Por isso, Provérbios 4,13 diz: apega-te à instrução e não a largues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Então a instrução, apegue-se a ela e não largue ela na tua alma. Guarde ela, porque ela é a tua vida. Além disso, para conhecer as escrituras é preciso também praticá-las. Praticar as escrituras. Jesus fala sobre a necessidade de praticar a sua palavra. E ele conta em Mateus capítulo 7 a parábola dos construtores. A partir do verso 24 ele diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras e não as pratica, não as cumpre, compará-lo eu ao homem insensato,
que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, o praticar as palavras de Jesus faz com que a gente a conheça cada vez melhor, porque conhecer tem a ver com experiência, no conceito oriental. Então, praticar, o que é praticar? Bom, eu ouvi que eu devo amar os meus inimigos, mas eu saio daqui e não consigo amar os meus inimigos, então eu não pratico. Eu ouvi que eu tenho que perdoar aquele que me ofende, eu saio daqui e não consigo perdoar, então não estou praticando. Eu ouvi que eu devo ajudar aquele que está caído, eu vejo alguém caído, eu não me compadeço, então não estou praticando. Eu ouvi que quando alguém fala de mal de mim, eu devo falar bem dessa pessoa. Eu ouço alguém falar mal de mim, eu falo mal dessa pessoa, eu não estou praticando aquilo que eu aprendi. Então eu não conheço. Se eu não praticar, eu não conheço. Praticar a palavra é fundamental para manter a vida estruturada, construída, resistente, e que não vai se desfazer na areia. Quando eu não pratico, a minha vida se vai como vento. E por último, para conhecer as Escrituras, além de tudo isso, é preciso viver em intimidade com Jesus. Por isso João capítulo 6, verso 68, disse: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Então a palavra é a palavra que sai da boca de Jesus, é a palavra que sai do interior de Jesus, é a palavra que está com Jesus. Então, se eu quero conhecer a Escritura, eu preciso ter intimidade com Jesus, porque Jesus é aquele que pronuncia, é o que tem as palavras de vida eterna. Muitos abandonaram Jesus por causa do discurso duro que ele fez. E aí Jesus diz aos discípulos: vocês também não querem ir embora? E Pedro responde: para quem iremos? Só há um que tem palavras de vida eterna, e esse um é o Senhor. Então, estar com Jesus, ter intimidade com Jesus, viver com Jesus, pensar em Jesus, amar Jesus, é uma forma de conhecer as Escrituras, porque Jesus não se separa da sua própria palavra. É tão íntima a ligação entre Jesus e a palavra, que João diz: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra veio e habitou entre nós, e a palavra é Jesus. Então, conhecer a palavra é conhecer a Jesus, e conhecer a Jesus é conhecer a palavra. Estar perto de Jesus é estar perto da palavra, e estar perto da palavra é estar perto de Jesus. Porque Jesus é um com a palavra, Ele é a palavra. Ele é a palavra. Então eu entendo que nós precisamos buscar conhecer as Escrituras. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras. E para conhecer as Escrituras, então, como eu faço? Eu preciso entender sua importância, eu preciso amar as Escrituras, eu preciso ler a palavra e estudar a palavra, eu preciso meditar na palavra, eu preciso reter a palavra no meu coração e deixar ela frutificar, eu preciso praticar a palavra, e eu preciso viver em intimidade com Jesus, para que eu não erre, para que eu não peque, para que eu não seja enganado por não conhecer as Escrituras. Amém, irmãos? A mensagem desta noite é: você precisa conhecer a palavra de Deus. Ela foi dada a você, à igreja. Não é o mundo que precisa conhecer a palavra de Deus, é a igreja.
Ah, igreja, porque nós que nos alimentamos, somos nós que nos alimentamos desta palavra, somos nós que vivemos a partir desta palavra, somos nós que construímos a nossa vida nesta palavra, somos nós que somos gerados por esta palavra, somos nós que somos salvos por esta palavra, somos nós que temos fé a partir desta palavra, somos nós que temos esperança a partir desta palavra, somos nós que temos instrução, que somos ensinados a partir desta palavra, somos nós que somos guiados a partir desta palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Nós estamos vivendo dias sombrios e dias piores virão, e nós precisamos não somente ter a Bíblia em casa, precisamos ter ela na vida, porque talvez um dia não poderemos mais segurar esta palavra em nossas mãos, não teremos ela mais em papel, impressa em nossas vidas, mas ela estará impressa em nossos corações. Então precisamos reter a palavra. Irmãos, a informação que vos passo essa noite não é uma informação para você ouvir e descartar, não é uma informação para você ouvir e deixar de lado, mas é uma informação para você ouvir e reter. Retenha a palavra na sua vida. E o Espírito de Deus nos fala esta noite que muitas pessoas estão em fracasso espiritual porque têm abandonado a palavra do Senhor. Muita gente está vivendo um fracasso espiritual porque não dá tempo para a palavra de Deus entrar no coração e na vida. Muita gente está vivendo uma vida medíocre espiritualmente porque não medita na palavra do Senhor e não pratica a palavra do Senhor. Muitos jovens estão se perdendo porque não conhecem a palavra de Deus. Muitas igrejas estão se esfriando e se desviando porque o que o povo quer é o show, é o espetáculo, mas não é o conhecimento da palavra de Deus. E esta noite eu venho dizer para vocês que se não conhecermos a palavra de Deus, nós não seremos gerados por esta palavra, e se não formos gerados por esta palavra, nós não receberemos a unção desta palavra, e se não recebemos a unção e a correção desta palavra, não haverá esperança para nós, porque a esperança não está na filosofia deste mundo, a esperança não está no dinheiro deste mundo, a esperança não está na economia deste mundo, não está na política deste mundo, não está na psicologia deste mundo, a esperança está na palavra de Deus para o nosso coração. Buscai a palavra do Senhor. Envias a tua palavra e os mundos são criados. Buscai a palavra do Senhor. Desejai a palavra do Senhor como leite, como uma criança deseja o leite para a sua alimentação. Desejai, amai a palavra do Senhor. Muitas coisas têm entrado nos corações e as pessoas amam muitas coisas. As pessoas amam seus cachorros, as pessoas amam seus gatos, seus passarinhos, mas não têm capacidade de amar a palavra do Senhor. As pessoas gastam tempo com cachorro, com gato, com passarinho, com animais, mas não gastam tempo com a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Esses dias estava assistindo um documentário, e aqui eu termino. E nesse documentário era um documentário de um grande zoológico que há nos Estados Unidos. Uma espécie de santuário para os animais, eles cuidam dos animais. Mas tem alguns animais que requerem um cuidado especial. Por exemplo, e o programa mostrou um canguruzinho, porque os cangurus na Austrália, eles às vezes ficam atravessando as rodovias, e os carros atropelam os cangurus, as mães, fêmeas, e as mães morrem. Só que o canguru é um animalzinho que ele nasce muito pequenininho, e ele fica dentro da bolsa da mãe. Ele tem que ficar dentro da bolsa da mãe. E ali ele vai receber o calor, os nutrientes, até ele se desenvolver um tamanho onde ele possa viver, sair da bolsa da mãe. Só que às vezes atropela-se a mãe,
mas o canguruzinho ainda está vivo dentro da bolsa da mãe. Então eles mostraram um caso em que vai lá o pessoal daquele grupo e eles pegam o canguruzinho que está dentro da bolsa da mãe, mas ele é muito pequenininho. E ele precisa de muito cuidado. E precisa de tantos cuidados que o zoológico, o santuário de animais, não tem condição de dar todos os cuidados. Porque ele precisa de aquecimento. Ele precisa de tomar mamadeira. Ele toma mamadeira de manhã, toma à tarde, toma à noite. Ele precisa de uma série de cuidados que eles não têm condição de dar. Então tem pessoas que são voluntários. E mostrou uma mulher, voluntário. E essa mulher, ela então cuida desses canguruzinhos e de outros animaizinhos. Um dos voluntários. E eles levam para a casa dessa mulher. E ele começou a dizer que esses voluntários, eles passam noites acordados. Eles não dormem, porque eles precisam cuidar dos animais. Eles ficam ali, eles dedicam a vida inteira para cuidar daqueles animaizinhos. Eu achei bonito. Eu achei interessante. Eu achei legal isso acontecer. Que bom que tem pessoas que se dedicam para cuidar da natureza. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste. Porque as pessoas são capazes de ficar sem dormir. As pessoas são capazes de dedicar a vida inteira. De chorar, de gastar todo o seu dinheiro por causa de um animal. Mas as pessoas não têm a mesma disposição para ler a palavra de Deus. Você diz, leu a palavra de Deus? Ah, eu não tive tempo, estou correndo para cima e para baixo, não tenho tempo para ler. Você meditou na palavra de Deus? Ah, não deu tempo, a vida é muito corrida, é uma correria só. Olha, nós estamos tendo um estudo da palavra de Deus. Ih, não dá tempo de ir, não vai, não dá. E o culto, meu Deus, não deu tempo de ir no culto lá, a situação. E a oração, vamos fazer um momento de oração. Ah, eu não tenho tempo, não dá, é uma correria. Eu fico muito triste, porque o ser humano é capaz de dedicar 100% do seu tempo a um animal. E eu não sou contra. Eu não acho que nós devemos maltratar os animais, pelo contrário. Aqueles que são de Deus cuidam bem dos animaizinhos, está certo. Mas a pessoa é capaz de dedicar sua vida 100% a um animal, mas ela não é capaz de dedicar a sua vida à leitura e busca da presença de Deus. Ela não é capaz. E quando a gente começa a ler a Bíblia, aí vem as críticas. Olha lá os bíblias. Olha lá o fanático. Olha lá o fanático. Ninguém olha para uma pessoa que passa sem dormir a noite inteira para cuidar de um canguru e diz, é um fanático. Mas se você passar um tempo um pouquinho mais longo lendo a palavra, ele diz, olha lá o fanático, lendo a Bíblia. Ficou fanático. Como assim? Como assim? O canguru vai morrer? As coisas vão passar, mas esta palavra é eterna para a nossa vida. Essa palavra é verdadeira, é a palavra do Senhor. É só nessa palavra que tem vida para os nossos corações. É só esta palavra que transforma a nossa realidade. É só esta palavra que tem vida eterna para mim e para você. É só essa palavra que nos instrui na verdade do Senhor. É esta palavra que nos limpa. É esta palavra que nos guia. Esta palavra nos fortalece. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Errais não conhecendo as Escrituras. E se você não conhece as Escrituras, vem logo depois, errais não conhecendo o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras, não conhece o poder de Deus. Eu vou deixar para falar sobre o poder de Deus no próximo domingo, se Deus quiser. Não vou entrar, mas estou com uma vontade de entrar, já falar sobre o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos orar em nome de Jesus, fiquemos em pé. O Senhor quer fazer a obra em nosso coração, mas a obra precisa começar pela sua palavra, entrar em nossa vida. Irmãos deram a vida por esta palavra. E ela está hoje nas nossas mãos. A igreja sempre amou a palavra do Senhor. E viveu a palavra do Senhor. Isso aqui não é um livro simples. Isso aqui é um livro sobrenatural.
Isto não é uma palavra qualquer, isto é um livro sobrenatural. Aqui está a palavra de Deus para o nosso coração. A palavra de Deus. Senhor Jesus, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a ler a tua palavra, ajuda-nos a entender a importância da tua palavra, ajuda-nos a praticar a tua palavra, ajuda-nos a amar a tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a meditar na tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a nos alimentarmos da tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a ter a tua palavra na nossa vida de dia e de noite, como o Senhor disse para Josué: medita nesta palavra dia e noite. Ó Deus, nós queremos ter esse cuidado de meditar na tua palavra dia e noite. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é eterna, Senhor, e que ela venha, Senhor, como uma semente, caia no nosso coração, como uma semente cai naquela semente que caiu na terra boa, que ela possa germinar, que ela possa ser retida no nosso coração, que ela possa produzir frutos para a glória do Senhor, que ela possa fazer isso. Precisamos da tua palavra. Nada é mais importante que a tua palavra na nossa vida. Nada mais importante, porque a tua palavra é que nos gera, é que faz de nós uma nova criatura. Ajuda-nos, Senhor, a amar esta palavra, a viver esta palavra, a conhecer esta palavra, a praticar esta palavra. Ajuda-nos a ter intimidade com o Senhor Jesus. Queremos ter intimidade contigo, Senhor, porque para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Só tu tens palavra de vida eterna. Tu és o verbo divino que habitou entre nós e que nos encheu de graça e de verdade. Só a tua palavra é a verdade. Muitos enganos há no mundo, mas a tua palavra é a verdade. Quantas igrejas estão enganadas hoje em dia? Quanta gente está enganada? Quanta gente está procurando emocionalismo? Quanta gente está procurando bobagens? Mas a tua palavra está sendo pregada verdadeiramente. Traz pessoas interessadas na tua palavra para o nosso meio. Traz gente que ama a tua palavra. Traz gente que quer aprender a tua palavra. Traz, Senhor, gente que quer viver a tua palavra. Traz, Senhor, um povo que deseja a tua palavra no coração. Ajuda-nos a ser arautos da tua palavra, vozes proclamadoras do teu evangelho. E que seja assim em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor para